Olá, tudo bem? Aqui é Dr. Paulo Maciel de Curitiba. Estamos em setembro de 2020 e não é à toa que eu estou usando essa camisa amarela em razão da campanha do Setembro Amarelo pela prevenção do suicídio em todo o mundo. Antes de começar esse vídeo, eu quero apresentar essa menina linda que está aqui do meu lado. Ela é Luísa, é minha sobrinha, é minha afilhada, que mora na Inglaterra e no mês passado passou numa das melhores faculdades de medicina do mundo, em Londres. Quero deixar aqui meus votos e meu carinho pela minha sobrinha e que ela seja uma grande médica no futuro. Além dessa questão do Setembro Amarelo e da prevenção do suicídio, nós temos que observar que estamos no meio da maior pandemia do século XXI, do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, que já foi confirmada em quase 29 milhões de pessoas e com 920 mil mortes em todo o planeta. O Brasil está em terceiro lugar no mundo em relação ao Covid-19, com mais de 4,3 milhões de pessoas confirmadas com a doença e 130 mil mortos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia, que acabou recentemente de ultrapassar o Brasil. Em relação ao estado de humor, nós somos o país mais estressado do mundo e o quinto em depressão do planeta, segundo a Organização Mundial da Saúde, no ano passado de 2019. O Brasil sofre uma epidemia de ansiedade e depressão. Ainda segundo a OMS, o nosso país tem 18,6 milhões de pessoas com ansiedade, o que corresponde a 9,3% da população, e 12 milhões de pessoas com depressão, 5,8% da população, pelo menos uma a cada 17 pessoas, aproximadamente. O Brasil é o segundo país com o maior número de depressivos na América, ficando atrás somente dos Estados Unidos, com 5,9% de depressivos, e é o mais deprimido e ansioso de toda a América Latina. Enquanto no mundo houve uma redução nas mortes por suicídio nos últimos anos, em cerca de 32%, o Brasil segue na contramão dessa tendência, tendo registrado entre 2006 e 2015 um aumento de 24% no número de suicídios cometidos pela população de 10 a 19 anos. A OMS considera a depressão como sendo o mal do século. Atualmente, mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão, afetando 4,4% da população mundial. E ela é considerada uma das doenças mais incapacitantes do mundo, sendo que atualmente mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio em decorrência da doença. Numa civilização que passa a maior parte do tempo correndo atrás da felicidade, que gera frustração porque nunca é alcançada, e onde os sentimentos negativos como angústia, tristeza, ou medo e a solidão não têm espaço para se expressarem, a tendência é ignorá-los até que eles explodem em inúmeros transtornos mentais e emocionais, tais como o que vimos até aqui, a depressão, a ansiedade e o estresse. Além disso, a pandemia, ao contar na TV diariamente o número de mortos, ao produzir milhões de desempregados e nos inundar com notícias de corrupção e injustiças, aumenta a sensação de falta de sentido para a vida, a desesperança e uma visão de futuro vazio sem perspectivas, que se tornam companheiras constantes e engrossam as pessoas com depressão, desespero e impulsos suicidas. Embora isso pareça óbvio para a maioria das pessoas, não é a depressão a única causa motivadora dos suicídios, mas diversos outros fatores além da genética. Sendo assim, as pessoas podem tentar ou cometer suicídio por diversos motivos, tais como se livrarem de uma situação de extrema aflição para a qual acham que não há solução, estarem num estado psicótico fora da realidade, se acharem perseguidas sem alternativas de fuga, se acharem deprimidas, achando que a vida não vale mais a pena, por terem uma doença física incurável e se acharem desesperançadas com a situação, por serem portadores de um transtorno de personalidade e atentarem contra a vida no impulso de raiva ou para chamar a atenção, entre outros. Com tantos dados importantes e preocupantes, eu vou fazer agora um grande passeio pelos vários tipos de depressão que existem, diferenciando-as pelos tipos e suas causas,
para abrirmos o leque dos transtornos de humor e aprofundarmos o conhecimento do assunto. Vamos começar. Então vamos começar a respeito da depressão e suicídio, se é possível deter essa epidemia. Primeiro vamos ver o que é depressão. A depressão é um estado de humor. As pessoas que sofrem com distúrbios de depressão apresentam uma tristeza profunda, perda de interesse generalizado, falta de ânimo, de apetite, ausência de prazer e oscilações de humor que podem culminar em pensamentos suicidas. Os estados de humor normais, eles têm uma gama de humor onde o ponto extremo é o que nós chamamos de maníaco-depressivo, né? No polo superior, a mania, depois a hipomania, no polo inferior, a depressão severa e a depressão leve, e depois a eutimia bem no centro. A palavra eutimia vem de bom humor, correto, saudável. Timia vem de timos, que é humor, então humor saudável. Então, ao longo do tempo, uma pessoa que está com seu humor normal, ele vai oscilar entre o início da hipomania e da depressão leve, não ultrapassando esse limite. Então ele vai ter momentos de alegria e tristeza, alegria e tristeza, alegria e tristeza, e vai oscilando ao longo do tempo, sem perder o seu estado de normalidade. Geralmente quem mantém essa gama de essa variação de humor é a serotonina. O espectro do humor, ele vai ser colocado como o bipolar, como o extremo. Então, o bipolar tipo 1, ele vai da depressão severa para a mania ou mania mista, sendo que o bipolar tipo 2, ele vai para a depressão severa e até hipomania. O ciclo tímico, ele entra em depressão moderada e hipomania, fica oscilando. O distímico, ele fica em depressão moderada a maior parte do tempo, e a depressão unipolar fica um tempo em depressão e sai. Eu vou entrar em mais detalhes na sequência das imagens. Então, o humor, o normal seria ficar aqui dentro da eutimia, oscilando pequenas oscilações no dia a dia. A pessoa pode oscilar para cima com hipomania e mania, ou para baixo como distímico e depressão, sendo que esse polo positivo seriam os otimistas e o polo negativo os pessimistas, e o que reage de uma forma mais coerente seriam os realistas. Aqui nós temos duas figuras clássicas da Hanna-Barbera, o Lip e o Hardy, que seria o otimista e o pessimista. O otimista, por pior que estejam as coisas, ele sempre está achando que pode melhorar ou que vai melhorar. E o pessimista, por melhor que estejam as coisas, ele sempre acha que pode piorar. Então, o transtorno de humor bipolar, ele vai entrar em depressão severa, aí com o tratamento, com o tempo vai sair, depois vai entrar num pico de mania, vai entrar novamente em depressão e vai ficar oscilando ao longo da vida. Esse é o bipolar porque ele tem a depressão e a mania. Já o unipolar, ele vai ter só a depressão. Fica um tempo bem, entra em depressão. Um tempo bem, entra em depressão. O que é importante aqui descrever é que o diagnóstico bipolar, ele tem a ver com a intensidade, né, da depressão severa e a mania, e com o tempo. Então, para a psiquiatria, o bipolar tipo 1, quando entra em depressão severa, assim como o bipolar tipo 2, ele entra no mínimo 2 semanas de depressão severa, de desesperança, apatia, diminuição do apetite, insônia, isolamento social. E quando ele entra na mania, ele entra no mínimo 1 semana de mania, com estados de mania que seriam humor inusitadamente elevado, pouca necessidade de dormir, distraibilidade e autoestima inflada. Então, o principal aqui é o tempo. Aqui é no mínimo 2 semanas, aqui é no mínimo 1 semana. A hipomania dura em média 4 dias e o normal das pessoas é mudar ao longo do dia, né?
oscilando o humor, mas sem entrar em processos profundos e prolongados. Já o ciclotímico, ele oscila rapidamente entre depressão e hipomania. A etiologia do amor tem, primeiramente, fatores genéticos, depois os fatores psicossociais que vão interagir com a pessoa, fatores ambientais e estressores, alterando os fatores biológicos de neurotransmissores como dopamina, serotonina e GABA. Então, e essas interações dos 3 fatores é que vão determinar se a pessoa vai para depressão, vai para ciclotimia, vai para mania, para distimia ou outros fatores. Na depressão, os pacientes geralmente podem apresentar queixas como fadiga, fraqueza, sensação de peso em uma parte do corpo, tonturas, palpitações, disfunção gastrointestinal, falta de ar, mudança no padrão do sono e apetite, cefaleia, dores articulares e lombalgia, dor nas costas. Então aqui temos uma série de sintomas, né? Sentimentos de tristeza, vazio e aborrecimento, irritabilidade, tensão, agitação, sensação de inseguranças e medos, preocupação com tudo, receios infundados, diminuição da energia, fadiga e lentidão, perda de interesse e prazer nas atividades diárias, perturbação do apetite, do sono, do desejo sexual e variações significativas do peso, tanto para mais quanto para menos, pessimismo e perda de esperança, sentimento de culpa, autodesvalorização, que pode atingir uma dimensão de delírio, nós vamos ver depois na depressão delirante e psicótica, alterações de concentração, memória e raciocínio, sintomas físicos que não são devidos a outras doenças como dor de cabeça, perturbação digestiva, dor crônica, mal-estar geral e ideias de morte e tentativa de suicídio. Então a pergunta aqui é, só existe um tipo de depressão ou elas são muitas com causas e tratamentos diferentes? A resposta é, existem muitos tipos de depressão com causas e tratamentos diferentes. Cada uma dessas depressões tem causas e tratamentos diferentes. Então eu vou colocar aqui vários tipos de depressão para que as pessoas possam perceber a diferença entre as depressões e, se está em processo de depressão, poder identificar melhor o seu quadro depressivo. A primeira depressão que eu coloquei aqui foi a depressão por perda real, que é chamada de luto. Acontece quando nós perdemos algo de valor pessoal, como pessoas, animais de estimação, casa, carro, emprego, empresa, no caso de desemprego com a pandemia, divórcio, dinheiro, fama, beleza, etc. A dor de um luto tem prazo de validade para acabar e é proporcional ao nível de apego que você desenvolveu com aquela pessoa ou condição. No luto, o indivíduo sofre que perdeu seu objeto de valor. O objeto é uma perda real. Em função disso, é fácil compreender por que a pessoa enlutada não tem a vontade de fazer nada e pode ter impulsos muito fortes de suicídio. Então, o suicídio aqui, por exemplo, casais que ficaram muitos anos casados e um dos cônjuges falece e logo em seguida outro cônjuge também morre ou comete suicídio. Quando a pessoa perde muito dinheiro em dívidas ou por causa do desemprego, porque quando perde a empresa, a pessoa pode ter impulsos suicidas que vão além de uma simples depressão. Aqui um artigo para quem quiser estudar um pouco mais, aqui tem o link do artigo. Segundo tipo, depressão reativa ou neurótica. Esse termo quase não está sendo mais usado, ele era mais comum no tempo do Freud e da psicanálise. Ela é causada por respostas a eventos ocasionais como assédio moral, morte de entes queridos, perda financeira muito significativa, separação conjugal ou uma situação que provoca estresse excessivo e negatividade. Então, a depressão reativa, como o nome diz, é quando a pessoa reage a uma situação real da vida dela e entra em depressão. Isso seria como a síndrome do o dono da bola, que quando as crianças não querem brincar do jeito que ele quer, ele simplesmente não quer mais brincar. Então, é uma dificuldade de lidar com essa depressão em relação à vida que ela tem, né? Então, como a pessoa enfrenta os problemas, influencia bastante o seu comportamento. Um outro artigo para quem quiser ler com mais profundidade. Depressão pós-parto, que é muito mais grave do que a chamada baby blues,
que muitas mulheres sentem após dar à luz, quando mudanças físicas, hormonais e a nova responsabilidade da maternidade podem ser estressantes. Estima-se que 10 a 15% das mulheres apresentam depressão pós-parto, devido às alterações hormonais durante a gestação e que persistem até o pós-parto. Também situações de agressão familiar, de situações de conflito no casamento, questões ligadas à profissão, e tudo isso pode aumentar e desenvolver o sintoma da depressão pós-parto. Um outro artigo para ler sobre depressão pós-parto são apenas exemplos que a pessoa pode buscar depois no Google. Depressão pelo hipotireoidismo. Isso é uma coisa pouco analisada. Geralmente as pessoas associam o hipotireoidismo mais ao aumento de peso, mas muito poucas pessoas à depressão. O hipotireoidismo é uma condição na qual a glândula tireoide não libera uma quantidade suficiente do hormônio T4, e as pessoas geralmente apresentam fadiga, diminuição da concentração e uma baixa no humor, características da depressão. Um outro artigo sobre doença tireoidiana e depressão. Quinto, depressão de inverno. É chamado transtorno sazonal de inverno, o transtorno afetivo sazonal. É uma doença que muitas pessoas sentem com as mudanças de estação de verão para o outono e para o inverno. Esse tipo de depressão tem sido parcialmente responsável pelo aumento do número de suicídios que acontece no inverno, como acontece nos países nórdicos, Finlândia, Islândia, Noruega, Dinamarca, Suécia e Groenlândia. É caracterizado pelo surgimento da depressão durante os meses de inverno, quando há menos exposição de luz solar natural e mais isolamento social. Então se veja que alguns tipos de depressão específicas podem induzir também ao pensamento e ao ato de suicídio. Mais um artigo falando da depressão sazonal. Depressão por deficiência de vitamina D. Eu escrevi recentemente, fiz um vídeo relacionando a vitamina D com a Covid-19, mas existem pesquisas que mostram que a deficiência de vitamina D está muito ligada com a depressão, particularmente em pessoas adultas mais velhas. Em uma análise, 65% dos estudos observacionais encontraram relação entre baixos níveis sanguíneos e a depressão. Alguns estudos mostram que a vitamina D muito baixa, além de induzir a depressão, produz também pensamentos de morte e continência suicida. Mais uma vez aqui o suicídio relacionado à depressão, nesse caso a falta de vitamina D. Esse estudo aqui, por exemplo, do sírio-libanês mostra a vitamina D, falta de vitamina D aumenta em 75% o risco de depressão e, consequentemente, suicídio. Um médico que é especialista em vitamina D, ele diz que abaixo de 17, 16 nanogramas por ml no sangue já começa a desenvolver pensamentos de morte nas pessoas. Sétimo tipo, depressão por deficiência de vitamina B12. A vitamina B12 é muito comum em veganos e a orientação nutricional é que todo vegano faça a reposição da vitamina B12, que além da saúde do sistema nervoso central, que pode levar inclusive a demências, ele pode desenvolver tremores, esquecimento, fraqueza, falta de disposição, depressão, tristeza e desânimo. Além disso, pode causar falta de motivação, esquecimento e demência, problemas do sono, transtorno de personalidade, falta de concentração, tontura, irritabilidade, nervosismo, confusão e alucinação. Pode causar também anemia profunda e crônica. Sintomas da falta de vitamina B12 envolvem depressão, cefaleia e alterações psiquiátricas. Um artigo para ser lido. A única fonte da vitamina B12 é fonte animal, por isso que os veganos têm grande deficiência de vitamina B12, se não fizer suplementação. Outra depressão que é muito pouco estudada é a depressão por agrotóxicos. A utilização continuada de agrotóxicos na produção agrícola aumenta as chances de camponeses desenvolverem quadro depressivo, com o desenvolvimento da doença e cometerem suicídio. Segundo uma pesquisa conduzida na Universidade do Rio Grande do Sul, tem uma cidade no Rio Grande do Sul que tem o maior índice de suicídio do mundo. E as principais cidades que têm suicídio no Brasil é Rio Grande do Sul, está muito ligado ao uso de agrotóxicos, principalmente os chamados organofosforados, que aumentam a chance de desenvolvimento de depressão entre os agricultores. No levantamento, 20% dos fumicultores entrevistados sofrendo de depressão. Exposição a agrotóxicos potencializa depressão e suicídio em agricultores. Mais um estudo aqui para ser analisado para quem quiser investigar e aprofundar o tema.
A distimia é uma depressão interessante. Geralmente a distimia é um transtorno depressivo mais leve, porém persistente. Então aqui a gente vê no tempo, a pessoa está a maior parte do tempo deprimida. A pessoa consegue seguir sua vida trabalhando e dando conta de suas atividades cotidianas, mas tem uma qualidade de vida ruim, sendo consideradas pessoas negativas a maior parte do tempo. Os sintomas principais desse quadro são o mau humor, a irritabilidade, o pessimismo e o isolamento social. Aqui é como o Hard, do Lippenhard, está sempre deprimido, sempre pessimista. Aqui um estudo sobre a distimia, para quem quiser ler. Já o ciclotímico, o transtorno ciclotímico, é um transtorno de humor que a pessoa experimenta momentos de depressão ou euforia subitamente. Possui alguma semelhança com o transtorno bipolar, mas a diferença principal está na intensidade das oscilações de humor, no tempo e na quantidade das crises. Aqui um artigo para estudo. Então, o ciclotímico, ele oscila rapidamente. É o que os antigos chamavam uma pessoa de lua, porque a lua muda entre as fases nova e cheia. Então, os ciclotímicos são aqueles que têm oscilação muito rápida de humor. E isso, eu tenho visto muita confusão do ciclotímico com o bipolar. A diferença é que o bipolar tem uma oscilação lenta de semanas de depressão e mania. E o ciclotímico muda de um dia para o outro. A depressão maior, que seria só a depressão, a unipolar, né, que seriam os sintomas da própria depressão, falta de humor, perda do prazer nas atividades diárias, diminuição da capacidade de raciocínio, concentração, tomar decisão, e pode levar a ideias de suicídio. É interessante que quando as pessoas vão fazer tratamento medicamentoso para depressão, sempre leem nas bulas que o risco que a pessoa tem de suicídio é quando ela começa a melhorar. Quando ela está numa depressão profunda, ela não tem nem reação contra a depressão, ela não tem forças para tentar o suicídio. Mas quando ela começa o tratamento, 2, 3 semanas depois do início, ela se sente mais forte e pode ser que nesse momento ela tente ou cometa suicídio. Aqui um texto sobre a depressão maior, no site, Ideação Suicida. Outro fator interessante e pouco examinado é o transtorno depressivo induzido por medicamentos. Alguns medicamentos causam depressão e suicídio. Aqui eu trouxe 3 medicamentos, é tirado o texto da bula do próprio medicamento. O Champix era um medicamento usado para parar de fumar. A bula diz assim: houve relatos de depressão, agitação, alteração de comportamento ou pensamento, ansiedade, psicose, oscilação de humor, comportamento agressivo, ideação suicida e suicídio, em pacientes tentando parar de fumar durante o tratamento com Champix. Uma vez um paciente meu estava tomando Champix, ele chegou no consultório com pensamentos muito depressivos e pensamentos de morte. Como não era eu que tinha receitado o Champix, eu não sabia que ele estava tomando, mas quando ele falou, eu avisei, ele parou a medicação e sumiu o pensamento de suicídio. Monteler é um medicamento muito usado hoje em dia para tosse crônica de bronquite e asma. É muito usado em crianças também. E ele tem na bula alterações de comportamento e humor, agitação, inclusive comportamento agressivo, hostilidade, depressão, desorientação, distúrbios de atenção, anormalidades no sonho, ansiedade, alucinação, insônia, irritabilidade, perda de memória, inquietação, sonambulismo, pensamentos e atos suicidas e tremor. De todos aqui, o menos mal é o tremor. O Rebif, ele traz como sintomas de risco perturbação do foro psiquiátrico, frequentes depressão e insônia e raros a tentativa de suicídio, que é o interferon. Um outro medicamento que está bastante estudado para a questão de tentativa de suicídio é medicamento para acne, que pode também levar a pensamentos de depressão e suicídio. Aqui um site falando de efeitos colaterais de medicamentos, só que não especificamente ao suicídio, só para mostrar que isso tem algum fundamento. Depressão psicótica. A psicose ou esquizofrenia é quando a pessoa tem delírios e alucinações. Então, a depressão psicótica é uma forma particular de episódio depressivo, onde envolve, além da depressão, as alucinações e os delírios.
aproximadamente 10% dos pacientes com esquizofrenia cometem suicídio. E em mais de 60% desses pacientes, o suicídio está associado a sintomas depressivos. Então é muito importante cuidar de pacientes que estão em surto psicótico, esquizofrênico e com depressão. Um artigo de depressão psicótica. A depressão atípica são pessoas que são costumeiramente melancólicos, têm tristeza e pensamentos de morte, desesperança e inutilidade. No entanto, a depressão ela é atípica quando há predomínio de falta de energia, cansaço, aumento excessivo de sono e humor apático. Então ela não se classifica nos outros, não se enquadra nos outros tipos. Aqui um artigo Como identificar a depressão atípica. Agora eu vou mostrar outros quadros clínicos e complexos que incluem a depressão como sintoma e que podem ser confundidos com a depressão como diagnóstico exclusivo. A síndrome da fadiga crônica é uma síndrome que, na época que eu estava fazendo faculdade há 30 anos atrás, ela estava sendo descoberta. A queixa principal é fadiga extrema e debilitante, por isso chamada fadiga crônica. Esses pacientes apresentam também dor de cabeça, dores musculares e articulares, além de dor de garganta, problemas de concentração e de memória. Ainda não se sabe a causa, ainda não se conhece a causa, mas as principais causas possíveis são depressão, anemia, hipoglicemia, mononucleose, disfunções glandulares e doenças autoimunes. Um artigo sobre a fadiga crônica. Acima da fadiga adrenal, que é pouco conhecida, esses sintomas se confundem com a depressão e fadiga. Antigamente acometia mais o sexo masculino, mas atualmente atinge os dois gêneros, principalmente quando a mulher foi para o mercado de trabalho e acumulou funções. Ela geralmente aparece após períodos de estresse prolongado físico-mental e acontece com a suprarrenal ou adrenal, ela esgota a capacidade de produzir o cortisol. Então, ao ser medido o cortisol dessas pessoas, ele está abaixo do limite mínimo. Aqui alguns sintomas da fadiga adrenal, que depois as pessoas podem ler com mais atenção e buscar identificação. O que é a fadiga adrenal e como tratar. A fibromialgia, uma síndrome dolorosa que aparece entre 2 a 5% da população, 90% dos casos são mulheres, e ela se apresenta como dor difusa em diversas partes do corpo, sendo esses pontos os mais característicos. Então, como aparece com depressão, um dos sintomas típicos da depressão. Antigamente, a fibromialgia se misturava com a fadiga crônica, onde a fadiga crônica, a queixa principal era a fadiga constante e persistente, e na fibromialgia a queixa principal era dor persistente e constante. Um artigo para exemplificação da fibromialgia. Transtorno de personalidade borderline. Essas pessoas têm um padrão generalizado de instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, flutuações extremas de humor e impulsividade. O borderline é um dos tipos também que mais tem tendência ao suicídio. Eles têm quadros de conflito de autoimagem, eles têm relacionamentos instáveis e intensos, muitas descargas de raiva, sentimentos persistentes de vazio e ameaça repetida ou tentativa repetida de suicídio. Um problema do borderline é que ele é muito confundido com bipolar. Eu já vi muitos pacientes terem tratamentos para transtorno bipolar, mas serem borderlines. Quem pode definir isso somente é um psiquiatra. Um artigo sobre borderline. A síndrome de burnout. Muitas pessoas pensam que é francês e falam burnout, mas ele é burnout, ou seja, queimado e out, está fora. Geralmente o termo burnout é quando a pessoa ela está queimada com o seu trabalho. É um estresse profissional marcante que causa exaustão emocional, avaliação negativa de si mesmo, depressão, insensibilidade com relação a quase tudo e todos. Uma característica bem típica do estresse, assim, do burnout,
é que a pessoa, quando ela sai de férias no final de semana, ela melhora. Logo que ela volta para o trabalho, ela volta a ter os sintomas. Então, a principal orientação é remanejamento profissional. Um estudo sobre burnout. Uma última análise que eu quero fazer aqui é sobre a hipótese Zonde, que ele foi contemporâneo do Freud, e ele era um psiquiatra, escreveu uma teoria, uma linha de psiquiatria chamada análise do destino. E para o Zonde, existem 3 inconscientes: o inconsciente pessoal, descoberto por Freud, o inconsciente coletivo, estudado por Jung, e o inconsciente familiar, estudado pelo Zonde, que seriam as funções genéticas hereditárias. E ele falava que as 5 escolhas na vida eram determinadas pela nossa urgência, a pulsão dos antepassados. A escolha no amor, nas amizades, na profissão, nas doenças que somatizamos e no tipo de morte, no caso de suicídio. Então, esse é o primeiro estudo que mostra uma relação de suicídio com a carga genética. A análise do destino é um trabalho muito interessante que deveria ser recuperado para os nossos tempos de necessidade de reconhecimento da relação genética com a interação com o meio ambiente. Depois de tudo isso, as perguntas que ficam são: quem realmente tem depressão? É depressão? É estresse? É ansiedade? É burnout? É borderline? Então, tudo isso precisaria ser identificado. Quantos são corretamente diagnosticados como portadores de depressão? Quantos são tratados corretamente? Fica aqui, então, esses questionamentos. E se houver necessidade e interesse das pessoas, eu voltaria a falar no tema, abordando mais precisamente tratamentos e encaminhamentos em relação a todos esses tipos de depressão e padrões de doença. Bem, meus amigos, esta foi a nossa viagem pelos diversos transtornos de humor da depressão, seus diversos tipos, causas diferenciadas, porque é muito importante que nós entendamos que estar deprimido não é a mesma coisa para uma causa ou outra causa, assim como não é o mesmo diagnóstico nem o mesmo tratamento. Eu deixei em cada uma das fotos os links para as pessoas procurarem, investigarem e buscarem com mais profundidade os temas. Eu não coloquei nesse vídeo as propostas terapêuticas de tratamento e cura de cada uma das depressões, porque senão ficaria muito longo. Mas se houver interesse das pessoas, eu poderei fazer um vídeo sobre isso. Espero que o vídeo tenha sido útil e que ele possa ter mostrado a grande complexidade que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, e como nós temos que encarar, olhar de frente para as nossas dores, os nossos sofrimentos, e principalmente, como sempre se fala no Setembro Amarelo, aprendermos a pedir ajuda. Pedirmos a atenção de alguém, o acolhimento de alguém, buscarmos auxílio de terapeutas, de psicólogos, de hipnólogos, de médicos, psiquiatras, porque nós somos muito importantes. A nossa vida é o que mais importa acima de todas as diferenças, de todos os problemas, de todos os conflitos que possamos enfrentar na vida. Um brinde à vida, um amor à vida, e vamos em frente. Um abraço a todos, um beijo no coração.